Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Kátia, eu sou a professora de geografia de vocês, tá? A geografia, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, e ela não é nada estranha do nosso dia a dia, não, tá? A geografia é aquela disciplina que estuda toda a superfície da Terra, ou seja, aonde nós vivemos, né? Toda essa área aqui é onde nós vivemos, e também estuda como é formada a Terra, tá? Então nós temos o núcleo, nós temos o manto, nós temos a crosta terrestre, né? Então toda essa formação da Terra é que a gente estuda na geografia. Aqui nós temos o globo terrestre, ó, como vocês podem ver, né? E aí a gente estuda também essa formação dela, a distribuição do espaço geográfico, tá? A distribuição do espaço geográfico a gente vai avaliar a partir do globo terrestre, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente encontra, ó, o Brasil, né? Nós encontramos todos os países da América do Sul. Depois, mais em cima, aqui nós temos a América Central, ó, América do Norte. E se a gente for virando a nossa Terra, fazendo a rotação da nossa Terra, né? A gente tem aqui, ó, a África com todos os seus 53 países. Aqui nós temos, ó, o Oriente Médio, tá? Então é nessa região aqui, ó, que teve aquela grande explosão essa semana, né? Em Beirute, fica nessa região aqui, né? Ali no Oriente Médio, aquela grande explosão que vocês viram na televisão. Aqui, ó, vocês têm os países da Índia, a China, nós temos a Rússia, né? E aqui, ó, bem em cima aqui, bem em cima da Terra aqui, ó, nós vamos ter os países europeus, tá vendo? Então são os países europeus que ficam aqui em cima. E a nossa Terra, então, tem essa formação, esse formato, então, de esfera, né? Como a gente costuma dizer, né? Então o espaço quando a gente vê a Terra girando, né, em torno dela mesma, do eixo dela mesma, a gente fala que é a rotação. Então, quando a Terra gira em torno dela mesma, nós temos aí a rotação. E quando a Terra gira e gira em torno do Sol, nós vamos ter então a translação, tá? Isso aí é só uma explicação simples para vocês entenderem então que a geografia ela está em todo o nosso dia a dia, tá? Ela não é uma coisa estranha à nossa vida, é uma coisa que está ali muito presente em todos os tempos da nossa vida, né? E a gente percebe que cada coisa tem o seu lugar, né? Se cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem um espaço, tá? Então, vamos dizer assim, ó, vou dar um exemplo assim. Quando você está dormindo, você tem o seu lugar na cama e sua esposa, o seu marido, o seu filho tem o espaço dele na cama, né? Então, cada um tem o seu espaço. Quando vocês estão almoçando, vocês têm ali o lugar de cada um. Então, tem a cadeira do pai, a cadeira da mãe, a cadeira do tio, da avó, e aí cada um tem o seu espaço, né? Então, essa diferença, né, do espaço, que é o espaço privado, e do espaço coletivo, é o que a gente vai estudar nesse primeiro capítulo, tá? Por exemplo, se você estiver numa praça, será que numa praça é um espaço privado, ou seja, um espaço particular, ou é um espaço público? Quem jogou no espaço público acertou. Por quê? Porque na praça todo mundo pode andar, todo mundo pode passear, então aquilo ali é um espaço público, tá? Já quando passa do portão da tua casa para dentro da tua casa,
você tem ali um espaço privado, é um espaço particular, aonde quem tem ali o domínio, né, é você. Então, automaticamente, é você que vai dizer se alguém pode entrar ali ou não. É um espaço onde você e a sua família é que tem ali o direito de dizer quem está naquele espaço e quem não está naquele espaço, tá? E eu vou dizer para vocês assim: quem altera esse espaço? Quem altera esse espaço somos nós. Nós alteramos o espaço. Nós, seres humanos, ou seja, o homem altera o espaço. Se o homem tem o poder de alterar esse espaço, ao longo do tempo, esse espaço geográfico vai mudando. Vamos fazer uma atividade assim, ó. Lembra? Fecha os olhos aí comigo e lembra de quando você era criança. Lá quando você era criança, você morava numa casa. Essa casa, como ela era? Você está enxergando essa casa? Você está pensando, lembrando nessa casa? Como é que eram as paredes dessa casa? Como é que eram as portas dessa casa? Como é que eram as janelas dessa casa? Quando abria a janela, você olhava o quê? O que você via nessa janela? Quando você saía na porta da sua cozinha, o que você via? O que você tinha? E quando você saía na porta da sala da sua casa, o que é que você via? E hoje? Você mora na mesma casa que você nasceu? Se você mora na mesma casa que você nasceu, essa casa mudou? Tá diferente ou tá igual? Tá mais nova, reformada ou mais velha? Ou não é a mesma casa? Ou mudou? E a praça que ficava do lado da sua casa, ou o pasto que tinha do lado da sua casa, porque quando eu era criança eu tinha um pasto do lado da minha casa, né? Será que esse espaço mudou? Então, com o passar do tempo, os espaços vão mudando. E na maioria das vezes, quem faz alterações nesse espaço é o homem. Então, quando você tem uma alteração que é feita pelas mãos dos homens, então você vai falar que é uma alteração cultural. E quando você tem uma alteração que é, por exemplo, uma árvore que nasceu, que não foi plantada, ela nasceu ali, um rio que era muito caudaloso e de repente ele começou a ficar com menos água, né? Então, essa condição natural que vai acontecendo, a gente vai chamar então de mudança natural. E a outra, a gente vai falar que é transformação cultural, tá? Então, se vocês observarem, vocês, por exemplo, pensem aí numa aldeia indígena. Uma aldeia indígena, o que que tem? Tem várias ocas, né? E nessas ocas, então, você vai ter ali no centro dessa oca, normalmente tem a casa maior e ao lado tem as outras menores. E tem todo aquele espaço em volta aonde os índios fazem ali as suas atividades, né, as suas danças, cultivam as suas tradições, as suas culturas e tal. É um espaço ali que é dominado pelo homem, sim, mas ele é mais preservado. Agora vamos pensar num local onde tenha vários prédios, onde moram muitas pessoas. São prédios de moradias, tá? Então, quando você tem esse prédio de moradia, você tem ruas, tá? Você não tem aquele espaço que tem o índio ali onde ele faz a cultura dele. Você tem as ruas e você tem ali as calçadas, os locais para estacionar os carros. Então, você tem ali toda uma dinâmica diferente, tá? Essa dinâmica, que é bem diferente, ela é totalmente definida, marcada pela ação humana. Assim como indígena também,
tá? Qual seria o espaço que não é demarcado pela ação humana? Por exemplo, um rio onde não tem interferência humana, um rio onde não tenha uma hidrelétrica, onde não tenha interferência nem dos ribeirinhos, né? Ribeirinhos são aquelas pessoas que moram na beirada dos rios, né? Então, a aldeia indígena e o local de moradia, na verdade, os dois eles são alterados pelo homem, tá? A geografia, então, ela vai estudar todo esse contexto, toda essa forma de você entender o mundo. As experiências humanas, as técnicas que transformam os conjuntos de saberes, resultam em tecnologias, tá? O domínio dessas tecnologias ao longo do tempo faz o quê? Aumentar o ritmo e a intensidade da interferência do espaço, tá? Então, conforme mais tecnologia a gente tem, mais rápido o mundo muda, tá? As formas que as sociedades vão se organizando, as maneiras como elas são organizadas, quanto mais tecnologia tem, mais rápido muda. Você quer uma ideia? Por exemplo, ó, quando você era criança, eu tenho certeza que a informação demorava bastante para chegar até você, como demorava para chegar para mim, tá? Quando eu era criança, eu ainda não tinha TV, né? Então a informação chegava pela rádio, né? Mas até a informação chegar pela rádio, já tinha acontecido há 2 ou 3 dias a coisa. Então, se acontecia alguma coisa do outro lado do mundo, demorava 2 ou 3 dias para a gente saber aqui, muitas vezes, né? Quando veio a televisão, isso começou a mudar um pouco. Só que mesmo assim ainda demorava mais para a gente poder saber dessas coisas que aconteciam no mundo. Já quando veio a tecnologia, os celulares, a internet, hoje acontece uma coisa como aconteceu lá em Beirute essa semana, na mesma hora a gente já estava sabendo aqui, né? Caiu um avião lá no Oceano Índico, pronto, a gente já está sabendo aqui. Então hoje a coisa é muito mais rápida. Antes, para você se comunicar com alguém, você precisava escrever uma carta, colocar no correio, enviar a carta, a pessoa ia receber daí 2 ou 3 dias, ela ia escrever uma carta de volta, colocar no correio e você receberia daí a alguns dias aqui. Hoje, você pega o celular na tua mão, você vira o seu WhatsApp, você pega o seu Facebook, você pega o seu Instagram e você coloca a mensagem e a mensagem voa, tá? Aí as pessoas já ficam sabendo na hora tudo o que está acontecendo. Na tecnologia agrícola é a mesma coisa, tá? A tecnologia agrícola, ela também modifica o ambiente. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, a cana-de-açúcar, ela era toda retirada do seu local pelas mãos humanas, pelos cortadores de cana. Hoje já não tem mais isso. Hoje nós temos as máquinas que substituíram o homem e estão aí fazendo a coleta dessa cana muito menos tempo, né? Com um custo infinitamente menor. Tudo bem que a máquina custa muito caro, mas ela se paga, né? Ela se paga sozinha. Quando você vai pensar em agricultura, por exemplo, algumas localidades ainda cultivam da forma antiga os alimentos através da caça e da pesca, mas isso na parte indígena, né? Que eles estão ali contemplando a natureza, né? Mas gradativamente, ou seja, aos poucos, esses homens eles se tornam então sedentários e passam a se fixar em locais de terras férteis, né? Isso aí acaba sendo um ponto importante, eles precisam encontrar as terras férteis. Aí o que que acontece? As técnicas evoluem, aumentam a produtividade, e aí com isso vão juntando pessoas em torno daquelas plantações, porque ali oferece esse serviço. Então, onde você tem uma plantação, normalmente você tem um serviço, né? E aí, como tem gente, tem que ter casa.
então começa a se construir as moradias, e ali começa a se juntar, então, uma pequena comunidade, e dessa comunidade, consequentemente, vai surgir ali uma pequena aldeia surge, então, uma cidade, tá? Então, você tem aí como que tem essa mudança no espaço e como que a gente consegue entender essa mudança que acontece em todo o nosso espaço, né? Então, se você for parar para pensar, voltando naquela atividade aonde você morava quando criança e como está hoje, você vai perceber que houve mudanças no espaço, houve mudanças através do tempo. Então, isso daí é o que vai dar sentido para a geografia, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou por aqui. Contem comigo, tá bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até semana que vem.